Sejam todos bem-vindos em nossa casa. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva e nos acolha. E o nosso Mestre nos asseverou que onde houvesse um ou mais reunidos em seu nome, ele estaria presente. Então, nessa noite fria, chuvosa, né? Vamos aqui, nós estamos em poucas pessoas materialmente, mas a espiritualidade toda está aqui reunida. Os nossos mentores da casa, Dr. Adolfo e toda a sua equipe, e os nossos mentores individuais. Vamos agradecê-los pela oportunidade de estarmos todos aqui, conquistando mais uma semana, mais um aprendizado, né? Agradecidos que estamos, né, pelas dificuldades que já passamos, né? Que realmente nós consigamos, daqui para frente, sempre um passinho a mais, sempre. Fácil não foi. Familiares doentes, dificuldades no trabalho, tantas coisas ocorridas. Mas nós estamos aqui, perseverando. Vamos continuar perseverar. Fácil o caminho não será. Mas nós estamos aqui todos reunidos para que, através das palavras de Jesus, nós consigamos ter um pouco mais de tranquilidade e equilíbrio para suportar as coisas lá fora. Né? Vamos fazer a nossa prece inicial. Como diz a companheira, essa noite fria, mas decidimos estar aqui. Vamos agradecer estar aqui essa noite por um socorro espiritual, que é o IESIM, que nos recebe de braços abertos. Deixar os problemas do dia, tentar fazer uma conexão com o Pai, os amigos espirituais, os benfeitores amigos, para que na noite de hoje nossa companheira seja iluminada, capítulo bonito, gostoso, capítulo 3, que ela seja bem feliz e nos traga a mensagem da noite. E mantendo esse padrão, esse equilíbrio, agradecendo mais essa noitada que vamos ter de brinde, orar aquela prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes, Pai, caímos em tentação, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, lembrando a todos que no sábado haverá o tratamento espiritual com o médium Laércio, normalmente a partir das 14 horas. Independente de feriado, a nossa casa funciona normalmente. E lembrando, né, que nós demos início ao nosso projeto, né, de Natal com Jesus. A cesta básica que nós iremos oferecer às pessoas em dezembro. Então, é com alegria que iniciamos os trabalhos para a distribuição de cesta de Natal para este ano. Queremos convidar você, todos os seus amigos e familiares, a participarem deste projeto conosco. Para isso, basta que você deposite sua doação no Banco Bradesco e o cartão está à mesa, por favor. Contamos com a boa vontade de todos os irmãos que sintam o dever de proporcionar àqueles que necessitam uma oportunidade de comemorarem o aniversário de Jesus com uma comida simples e caseira em seus lares. Porque neste ano nós não vamos traçar uma meta, aquelas metas dos anos anteriores. Então nós vamos ver a possibilidade de cada um, o pouquinho que for, mas para que todos nós possamos, se cada um de nós conseguíssemos doar uma cesta, o valor de uma cesta, aqui seremos 50 famílias que terão a possibilidade de ter uma comidinha na noite de Natal. Então nós realmente agradecemos a colaboração, o quanto for possível.
Se esse mês eu só posso dar R$10, não é problema. Isso é muito bem-vindo, porque de pouquinho em pouquinho, como eu disse semana passada, de grão em grão, que realmente a galinha enche o papo. Então, de pouquinho em pouquinho, que nós vamos conseguir oferecer a uma família que não tem a possibilidade de comer um arroz, um feijão, né? Um milho, uma polenta, o que for, né? Que for possível ser doado para que essas pessoas, tá bom? Contamos realmente com a ajuda de todos. No Evangelho de João, capítulo 12, versículo 2, palavras de Jesus: vou preparar-vos lugar. Emmanuel escreve pelas mãos de Francisco Cândido Xavier no livro Fonte Viva, sob o título Tenhamos Fé. Sabia o mestre que, até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Efetivamente, o cristão leal, em toda a parte, raramente recebe o respeito que lhe é devido. Por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido à conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado pelo delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quanto é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se, assumindo responsabilidades no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar ao próximo, abeirando-se da multidão, com os seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos, agindo e servindo em nome do Senhor. Reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo, prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa de meu Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Então, nesta noite, nós temos a nossa amiga Sônia, que vai falar do tema Há muitas moradas na casa de meu Pai, que é o capítulo 3 do Evangelho. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada pela presença, encarnados e desencarnados. Liguei, tá? Hoje eu não esqueci. Bom, esse capítulo 3, o doutor comentou na oração inicial, é um tema muito bonito e bastante profundo. Ele traz muita informação. Por que eu digo isso? Qual é a ideia da espiritualidade maior quando propôs ao Kardec esse tema e esse tipo de explanação? Primeiro, mostrar para a gente que, apesar da gente ser um planetinha pequenininho, uma bolinha azul, flutuando no espaço, nós estamos dentro de um contexto muito maior.
numa dimensão que a gente enxerga e em outra dimensão que a gente não enxerga. Né? Então vamos pegar o texto de Jesus, que é o capítulo 14 de João, versículos de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. Ele começa de uma forma muito carinhosa. Incrível que pareça, é um dos únicos capítulos de todo o Evangelho segundo o Espiritismo em que só se trabalha uma passagem evangélica. Na maior parte dos outros se trabalha várias passagens evangélicas, nesse aqui é uma só. Vamos lá. Não se turbe o vosso coração. O que é o coração para a gente? Quando se fala em coração, o que você pensa? Nas suas emoções. Né? Na teoria, o coração ele vai representar um grande chakra, um grande centro de força, física e espiritual. É o centro das nossas emoções. Então, toda vez que você acha que você foi ofendido, toda vez que você tem uma alegria, que você passa por uma tristeza, você sente o teu coração palpitar. Então, exatamente porque ali é o primeiro reflexo da tua emoção. Mas é no físico? Não. Esse reflexo vem desde o espírito, passa pelo teu perispírito e chega no teu corpo físico, e vice-versa. Alguma coisa pode acontecer com você no plano físico que pode afetar teu espírito. É um grande centro de força. E Jesus pede, não turbe o vosso coração. O que ele quer dizer com isso? Não perturba o teu coração com coisas que não são importantes. A gente assiste o Jornal Nacional, assiste qualquer noticiário, pega um jornal para ler, o que você vê? Só notícia para enlouquecer. Não turbe o vosso coração. Não vamos encher a nossa alma, o nosso pensamento, com coisas que possam nos entristecer. A gente tem que buscar as coisas que possam alimentar a nossa alma, que nos façam crescer. A gente vai ser um alheio, vai falar, não, vou fechar o olho e vou fazer que nem um avestruz. Vou botar a carinha embaixo da terra e vou falar, estou no mundo cor-de-rosa. Não é isso. Não é isso. Você tem que chegar... Qual é o próximo passo que Jesus pede? Crede em Deus e crede também em mim. Ou seja, tenham fé. Ninguém está sozinho. O planeta, apesar da gente olhar para as fotografias que aparecem da NASA, do Hubble, do que for, quando você olha o planeta Terra, aquela bolinha azul flutuando, parece que pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento. Mas aí você olha, aqui da Terra a gente olha para o céu e você vê a perfeição da criação de Deus. Tudo na mais perfeita ordem. Os planetas não se chocam. Você tem até hoje, Jesus falava, né? Quando comentaram com ele, bom, você vai trabalhar de sábado? Meu pai trabalha até hoje, por que eu não? Então você olha para o universo, você vê lugares onde existem gases em formação de novas estrelas. Então o pai continua trabalhando, a criação continua o seu processo. Deus não parou de trabalhar porque fez o homem aqui na Terra e criou a Terra. Não, ele continua trabalhando. Então, crede em Deus e crede em mim também, que sou o governador do planeta. Vocês não estão sozinhos. Há um grande ser que a tudo comanda. Há um Deus, há um Pai, e há um governador planetário, e há um mestre chamado Jesus, que passou há 2000 anos atrás, passou aqui no planeta. Então tenham fé. O que é ter fé? Né? O que é ter fé? Qual a definição de fé? Por mais que a gente tente falar o que é fé, a ideia melhor que eu consegui de fé até hoje, eu aprendi isso com o Laércio, era um ex-trabalhador da casa que falava, a fé é inversamente proporcional à distância que eu estou do meu Pai. Ou seja, se eu estiver muito longe de Deus, a minha fé é pequenininha. Quanto mais eu me aproximo, quanto mais eu tento me aproximar das verdades do meu Pai, quanto mais eu tento aprender a mensagem que Jesus deixou, mais eu chego perto do Pai, mais essa distância começa a diminuir. Se essa distância começa a diminuir, por favor, se essa distância começa a diminuir é porque minha fé aumentou.
E isso, gente, por favor, é um treinamento. Isso é um esforço de cada um. Eu não posso fazer a fé da Yara aumentar, como ela não pode fazer a minha fé aumentar. Eu não posso chegar para o seu Horácio e falar, olha, isso, e a fé dele vai aumentar. É ele que tem que trabalhar. Sou eu que tenho que trabalhar a minha fé. Sou eu que tenho que analisar no meu dia a dia aonde é que a minha fé falhou. Aonde foi que eu entrei em desespero e não acreditei que existe Deus. Isso é dia a dia. Isso é uma briga, era o que Paulo chamava de briga santa, né? É você com você mesmo. Isso é no dia a dia. E como é que você faz a tua fé crescer? Parando e estudando. E esse aqui é um dos capítulos que mais dá asas à imaginação de qualquer ser humano. Vamos lá. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então a primeira orientação que os Espíritos dão é, olha para o céu. Né? Cada estrela que a gente está vendo, né? Estrelas são aquelas, as luzes que oscilam, as luzes que não oscilam não são estrelas, são planetas. Cada estrela leva ao redor de si uma série de planetas. Vamos olhar para o nosso Sol. Somos nós e mais 8 planetas. Então é um sistema solar com uma estrela de terceira grandeza, se eu não me engano, ou de quinta, eu não lembro mais, e mais 9 planetas que ficam rodando em torno dele. Estamos presos ao magnetismo do Sol. Na nossa santa ignorância, nós achamos que nós somos os únicos seres humanos encarnados nesse sistema solar. O que a espiritualidade define como ser humano? Ou como raça humana, não é bem ser humano, como raça humana. Todos os seres encarnados em qualquer planeta dotados de razão. Então muda completamente. O humano, o Laerson está certo quando fala, o humano vem de humus. O que acontece? O ser encarna numa determinada dimensão e o corpo que ele usa encarnado tem elementos do planeta. Ok? O que acontece na Terra? A nossa encarnação é em terceira dimensão. Tá? Voltamos à velha matemática do colegial. Você tem altura, você tem largura e você tem profundidade. Estamos em terceira dimensão. Olha para Marte. A gente vê gente andando em Marte? Não. A gente vê cidade? Não. Não, Marte tem tempestades de areia, a temperatura não sei quantos graus, é impossível ter vida. Possível ter vida como a gente conhece. A espiritualidade nos ensina, isso nós vimos na aula de quarta-feira, retrasada, se eu não estiver enganado, Marte está a 500 mil anos de evolução de nós. Então o que acontece? A primeira humanidade encarnada de Marte não está em terceira dimensão. Está em outra dimensão, maior do que a terceira. Quarta, quinta, não sei. Nós não temos essa informação. Eu só sei que não é em terceira. Mas isso não me dá o direito de falar, olha, não tem ninguém encarnado em Marte. Como não me dá o direito de dizer que não tem ninguém encarnado no Sol? Se vocês buscarem literatura espírita a esse respeito, vão dizer que existe humanidade no Sol. Só que seres milhões de anos na nossa frente em evolução. Tá? Ou seja, a primeira encarnação, o primeiro corpo material não é em terceira dimensão, é em outra. Tá? Nós ainda estamos em terceira dimensão. E Jesus fala, há muitas moradas na casa do meu Pai. Essa é uma das frases mais lindas que o mestre deixou. O que ele quer dizer com isso? Há muitas moradas na casa do meu Pai. Vamos lá, vamos pensar. Primeiro a gente olha para o céu. Se a gente seguir esse raciocínio, cada planeta, cada estrela, pode ter uma humanidade encarnada. A gente que não consegue ver. A física mostra hoje, fazendo uma conta bastante enlouquecida, mas é uma equação, não vou fazer equação, Felipe. Fazendo uma equação bastante enlouquecida, dentro do da nossa galáxia, Via Láctea, nós teríamos 1 milhão de civilizações encarnadas, semelhantes a nós. 1 milhão. No planeta Terra, hoje, nós temos que considerar que existem 20 bilhões de espíritos ligados ao planeta Terra sob a tutela do Cristo. O que quer dizer com isso? Existem 20 milhões ligados ao planeta Terra em evolução.
Desses 20 bilhões, 1/3 está encarnado, cerca de 7 bilhões. E conforme dizem os espíritos, apenas 1/3 desses 20 bilhões conseguirão passar pelo processo de transformação que a Terra vai passar. E isso é a última mensagem de Santo Agostinho nessa passagem, nesse capítulo. A Terra irá passar por um processo de transformação. Por quê? Porque há muitas moradas na casa do meu Pai. Do mesmo jeito que existem vários planetas, cada um de nós é um ser em evolução. Cada um de nós traz a sua história, traz a sua experiência, traz uma carga de vida. Né? Carga no bom sentido, né? Não estou dizendo no mau sentido. Eu gosto de fazer uma imagem que a gente é uma grande enciclopédia. Para quem chegou a conviver fora da época da internet, lembra da Barça? Que eram aqueles, 30, 40 volumes de informação, e que você tinha que ir para a escola fazer pesquisa. Então, pensa que você é uma grande enciclopédia em vários volumes. A gente vem a cada encarnação escrevendo um volume. Nós estamos escrevendo um volume hoje no planeta Terra. Nós pedimos, nós planejamos, nós imploramos a nossa encarnação. Ninguém está aqui por acaso. Nós pedimos. E está na nossa mão aproveitar essa encarnação. Por quê? Jesus promete que Ele vai preparar um lugar para cada um de nós. Então, legal, Ele vai preparar, então não preciso fazer nada. Né? Eu vou viver a minha vida, vou bela e folgada, vou cair na vida, vou fazer farra, vou encher a cara, não vou respeitar ninguém, vou fazer o que eu quero da minha vida. Jesus está preparando, deixa Ele preparar. Quando eu chegar lá, está tudo pronto. Negativo, moçada. Negativo. Porque do mesmo jeito que Ele falou, eu vou preparar um lugar para cada um de vocês, Ele falou, a cada um segundo as suas obras. Eu gosto de dar exemplo, porque o exemplo ajuda a gente a raciocinar. Voltamos ao nosso lar. Que eu acho, o exemplo de André Luiz, que era o Dr. Carlos Chagas, é uma das coisas mais ricas que a literatura espírita traz para a gente. Carlos Chagas, quando desencarna e chega no mundo espiritual, ele vai para o céu? Não, a gente viu no filme do Nosso Lar. Ele vai porque ele tinha uma vida não muito regrada. Ele tinha casos extraconjugais, ele vivia nos bares enchendo a cara de cerveja, ele vivia na farra, e depois ele ia para casa. Não gostava de atender pessoas que não pudessem pagá-lo. Por quê? Porque ele se achava um médico excelente, e foi. Deixou uma história muito bonita na medicina. Mas ele, como ser humano, falhou em muitos aspectos, e ele mostra isso nos livros. Ele não tem vergonha de mostrar. O que aconteceu quando ele desencarna? A mãe dele estava do lado dele na hora que ele desencarnou, orando, pedindo por ele. Ele não viu a mãe. Tamanho era o estado de perturbação da cabeça dele, da mente dele. O que acontece? Se nós estamos aqui e não conseguimos viver em harmonia, não conseguimos viver em paz com a nossa família, com as pessoas que trabalham com a gente, com as pessoas que convivem com a gente, se nós não fazemos o bem, se a gente não consegue pôr a mão no bolso para doar uma cesta de Natal para alguém, o que nós estamos construindo das nossas vidas? O que acontece a hora que você desencarna? Você fecha o olho aqui no plano material e acorda lá. Meio tonto, meio perturbado, você não sabe exatamente o que aconteceu, mas você acorda e fala, mas eu não estava aqui. Agora, o mundo que você vai acordar lá não é necessariamente cor-de-rosa. Ele pode ser, mas ele não é necessariamente cor-de-rosa. Porque eu construo o mundo para onde eu vou. As minhas ações, os meus pensamentos, os meus sentimentos vão construir a minha casa lá no céu. É com o material que eu produzo que Jesus pode construir uma casa para mim lá no céu. Porque eu tenho que produzir. Senão não tem sentido, gente. Não tem sentido. Fica fácil, os outros fazem e a gente não faz nada. Não foi para isso que nós fomos criados. Fomos criados simples e ignorantes para que, numa série de encarnações, retornássemos à casa do Pai. Por que há muitas moradas? Porque cada um tem o seu mundo. Cada um pensa de uma forma, cada um tem ainda a sua verdade.
Para mim, Jesus pode ter uma série de qualidades. Eu posso ter uma imagem de Jesus que, de repente, não é a mesma imagem que a dona Dalva tem. Por quê? Porque ela já tem um conhecimento muito maior e a cabeça dela já consegue ver um mestre muito maior do que eu consigo ver. Por isso Jesus falava, espíritas, Kardec falava, perdão, espíritas, estudai. Primeiro amai-vos, segundo instruí-vos. A gente tem que ter o hábito de estudar. O Laércio fala uma frase que eu gosto. A gente tem que ser amigo dos livros. E só sendo amigo dos livros que a gente consegue sair do lugar que a gente está, da ignorância que nós ainda temos, e caminhar. E à medida que você caminha, que você trabalha, que você aprende, a tua mente vai crescendo. O teu ser vai expandindo. Por favor, senta, tem cadeira aqui. Imagina, por favor. Só 550 quilômetros de congestionamento hoje. Uma coisinha básica. Eu só cheguei cedo porque eu saí super cedo. Fica tranquilo. Nós estamos construindo a nossa morada na casa do Pai. Isso tem que ficar claro para a gente. Nós estamos fornecendo com os nossos atos, com os nossos pensamentos, o material que Jesus vai utilizar para construir a nossa casa. Lembra que quando o André Luiz conseguiu sair das trevas, que ele pediu socorro, o pessoal que trabalhava com Jesus chegou, resgatou, levou-o para o hospital, na casa, na cidade do nosso lar. Depois ele sai do tratamento e ele quer comprar uma casa. O que aquele rapaz fala para ele? Ele dá uma risada e fala, não é bem assim. Você tem que merecer ter uma casa no plano espiritual. Você vai ter que conquistar créditos para que você possa ter direito a ter uma casa no plano espiritual. Não é assim, chega lá, olha, eu tenho tanto no banco, quanto vale? Não é assim. Isso aqui é aqui. É aqui no planeta. Quando chegar lá, não tem saldo bancário, não tem cheque especial, não tem gerente de banco, não tem ninguém. Tem você, teus mentores, tua consciência, e as pessoas que você ajudou e as pessoas que você não ajudou. É esse lugar que a gente constrói. Então, há muitas moradas na casa do meu pai? Porque cada um de nós está num ponto. Mas a gente já tem elementos suficientes para construir uma casa bonita no céu. Talvez tenhamos todos que passar pelas trevas? Talvez. Mas talvez sejam momentos. Talvez sejam instantes e a nossa função lá seja exatamente ajudar. Seja exatamente chegar lá, fazer uma oração, pedir ajuda, e com a ajuda que vem para a gente, resgatar muito mais pessoas que também vão estar por lá. E a gente poder ir junto com outros irmãos que não estavam achando o caminho de saída, ir para um lugar melhor. Ir para uma morada que nós construímos com as nossas atitudes. Aí, para deixar um gostinho de quero mais, o que a espiritualidade faz, né? A espiritualidade é fantástica, trabalha de uma forma maravilhosa. Vai didaticamente classificar os planetas para a gente. Né? Primeiro, pelo grau de desenvolvimento da humanidade que estiver naquele planeta. Então, em comparação à Terra, existem planetas inferiores em evolução ao nosso planeta, planeta do mesmo nível de evolução que o nosso, e planeta com humanidades de nível superior de evolução ao nosso. Tá? Uma coisa bem simples, Marte, como eu falei para vocês, que os espíritos informaram para nós. 500 mil anos na frente de evolução. Existe humanidade lá, encarnada. Como existem humanidades em situação pior do que nós estamos hoje. Nós temos desenvolvimento tecnológico. É diferente. Tá? Mas eles também vão fazer uma outra classificação. Eles vão classificar os planetas de acordo com a sua finalidade. O que eu quero dizer com isso, com a sua finalidade? Eu vou ter o que eles chamam de planetas inferiores, eu vou ter os planetas de regeneração, expiação e provas, regeneração, vou ter mundos felizes e os planetas ou mundos celestes. Quem vai estar lá nos planetas inferiores? Aqueles primeiros irmãos
criados pelo nosso Pai e que começam a ter as suas primeiras encarnações na forma humana. Acabam de adquirir o seu corpo racional, a sua razão, e começam o seu processo de evolução como seres humanos. Esses vão para mundos inferiores. Provas e expiação é onde nós estamos. É o nosso planeta Terra. O que acontece aqui? O mal se sobrepõe ainda ao bem. É isso que nós precisamos para a nossa regeneração. E aí, lá na frente, Santo Agostinho vai fazer uma preleção sobre a Terra que é fantástica. Só tem gente aqui em prova e expiação? Não. Se você pega os índios, né, as comunidades que nós chamamos de selvagens, os silvícolas, nós temos aí dois tipos de populações. Primeiro, aqueles que estão ainda na infância das suas encarnações. Começaram, não estão na primeira encarnação como seres humanos, mas tem poucas encarnações como seres humanos. E alguns já vêm com um pouquinho mais de experiência, com um pouquinho mais de vivência como ser humano. Estão na infância da humanidade. Esses sim, esses não estão em expiação. Todos os outros, os espíritos dizem, somos nós, todos os outros, os espíritos dizem que nós somos estrangeiros no planeta Terra. O que quer dizer que nós somos estrangeiros no planeta Terra? Um dia nós encarnamos em mundos melhores, talvez de regeneração, talvez em mundos felizes. Mas nós não tivemos adiantamento moral, nós não tivemos adiantamento espiritual para lá permanecermos. Nós optamos por fazer o mal. Nós não optamos por seguir as leis de Deus. E por não optarmos em seguirmos as leis de Deus, nós voltamos para planetas de expiações e provas. Aí Santo Agostinho vai falar no final. Ele não fala cuidado, cuidado é por minha conta. Cuidado, a Terra está chegando ao final de um ciclo de evolução. Ela está passando por um processo de transformação. Isso não sou eu que estou falando, você pode ver a análise que todos estão fazendo das crianças que estão encarnando. São crianças com uma inteligência muito mais rápida. Vejam pelos seus filhos, sobrinhos, netos, não importa. As crianças vêm com uma inteligência muito mais rápida. Eu vejo sobrinho meu de 3 anos falando coisa para o pai e para a mãe deles, que o pai ficou olhando outro dia, um de 3 anos virou, outro dia você estava aqui na barriga da minha mãe igual a minha irmã estava outro dia. O pai ficou olhando para o menino e eu falei, deixa ele falar, segura. Então, naturalmente, as crianças começam a soltar informações que antigamente você não via. Então, são crianças mais evoluídas que estão vindo ao planeta, não estou dizendo que ele vai ser um grande ser, nada disso. São crianças com uma evolução diferente da nossa, que estão encarnando no planeta para que o planeta tenha uma nova vibração, para que ele mude de fase de evolução, para que ele saia de expiação e prova e passe para ser um mundo de regeneração. Um mundo de regeneração onde as almas que estiverem encarnadas terão um pouco mais de paz, um pouco mais de sossego. Mas isso não quer dizer que nós não vamos ter provas. Isso não quer dizer que nós não podemos cair no mal. Podemos. Vai existir o bem e o mal. Nós é que vamos ter que perseverar no bem, porque senão nós voltamos para a expiação e prova. Não é definitiva a evolução para a regeneração. Só vai ser definitiva quando a gente chegar na fase angelical. E até lá, gente, nós temos chão para encarnar. Bastante. Então, e qual é a grande saída do planeta? Quando é que a gente começa a encarnar no planeta Terra e acaba encarnando no planeta Terra? Saio daqui um anjo? Não saio. Vamos voltar à história de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes foi um médico. Existe o filme Bezerra de Menezes, que é muito bonito. Uma das passagens mais lindas que tem, ele está descendo a ladeira da casa dele e ele encontra um rapaz no meio da rua e o rapaz vai ao encontro do Bezerra e pede ajuda. Eu estou sem dinheiro, minha família está passando fome, e o cara começa desesperado a falar com o Bezerra. Né? O Bezerra põe a mão no bolso e fala, cara, eu não tenho nada. Ele já tinha dado até o anel de formatura dele para uma outra pessoa. Aí ele fala, a única coisa que eu posso te dar é um abraço. E ele abraça o rapaz. Tudo bem, vai cada um para o seu canto, o Bezerra vai trabalhar.
e o cara vai tentar tocar a vida dele. A energia que o Bezerra passa para esse rapaz é tão forte, é tão bonita, que dá um novo ânimo de vida para o cara. O cara sai dali, ele estava pensando em se matar, abandonando mulher, filho pequeno, estava pensando em se matar, tamanha a situação ruim em que ele se encontrava. O abraço do Bezerra fez com que ele mudasse de opinião e ele fosse à luta. Uma semana depois ele encontra o Bezerra e conta essa história para ele. Claro, né? E o Bezerra fica extremamente emocionado. Bezerra desencarna e hoje é um dos grandes líderes de hierarquias de cura, trabalhando em nome do Cristo. E um dia ele recebe a visita de Celina, uma entidade que trabalha direto com Maria. E Celina fala, olha, tem um aviso de Maria. Qual? Se você quiser, você pode escolher um outro planeta para reencarnar. Porque o que você tinha que aprender aqui na Terra, você já aprendeu. Você pode encarnar em mundos mais felizes. Bezerra parou, olhou, pensou e falou, agradeço a Maria, mas eu vou fazer um pedido. Qual? Peça a ela que permita que eu aqui fique enquanto existir um ser humano em sofrimento. E Maria atende. Imagina o tamanho desse ser. Imagina o tamanho desse ser. Né? E é um ser que se manifesta. Divaldo passa mensagens em nome de Bezerra de Menezes, enfim, não importa. É um ser que está aí trabalhando ao redor do planeta Terra. E podia estar em outro planeta, muito melhor. E não está. Por quê? Por amor a nós. E o que a gente está fazendo? Que casa eu estou construindo para mim? É uma casa limpa? Eu tenho moral? Eu faço exatamente aquilo que eu prego? Ou eu só sou uma pessoa que falo, a gente estava conversando isso antes da palestra. Eu sou uma pessoa que fala uma coisa e faço outra? Que moral eu tenho para chegar aqui e falar alguma coisa? Que moral eu teria de chegar aqui e conversar com vocês se eu saísse daqui e fosse encher a cara de cerveja, passasse a noite inteira no bar, saindo com 1000 caras ao mesmo tempo? Que moral eu teria de falar do meu mestre se eu tivesse esse nível de comportamento? Não foi isso que ele ensinou. Então, se você quer construir uma casa, não digo um palacete, mas se você quer construir uma casa digna, humilde, simples, você tem que ser humilde e simples. Neste planeta aqui é possível? É possível. É possível porque Jesus passou 2000 anos atrás e deixou o Evangelho do Cristo para nós de presente. Ele vivenciou o Evangelho do Cristo para nós. Ele mostrou que era possível. Ele se entregou numa cruz para mostrar que a morte não existia. A morte existe na nossa cabeça. Em mundos mais felizes, em mundos de regeneração, em mundos felizes, a morte é uma passagem. É exatamente a visão que os orientais têm. É um barco que você vê saindo, vai cruzar o horizonte e a hora que chegar na linha do horizonte você não vê mais. Mas quem estiver do outro lado vai começar a ver um barco voltando. Então, para uns é partida, mas sabe-se que essa partida é por pouco tempo. Porque os verdadeiros laços de amor nunca se perdem. A gente vai se reencontrar. E se não se reencontrar todos encarnados ou todos desencarnados, um vai estar cuidando do outro no plano em que estiver. Essa consciência a gente tem que desenvolver. Para quê? Para que eu possa criar, cada um de nós, possamos criar uma morada melhor na casa do nosso Pai. A construção é nossa. A construção é nossa. É impossível? Não, não é. A grande saída, isso eu peguei, existem várias palestras sobre esse tema na internet. Eu peguei um estudo de um espírita, tem uma folha de estudo, mas é fantástico. Ele acaba, como é que eu vou sair então do planeta Terra? Não tem saída. Então, porque eu olho o Obama quer atacar a Síria, não sei quem explodiu não sei o quê, eu vou me desesperar? Não, o leme não está à deriva. O Cristo está no comando disso aqui. Jesus é o nosso guia.
Nós não estamos à deriva de nada. Então, o que eu tenho que fazer? Como é que eu saio dessa confusão toda? Como é que eu trago paz? Como é que eu não vou deixar meu coração atrapalhado com toda essa loucura que acontece no planeta Terra? Trabalhando o meu lado espiritual. E disse o Mestre no Sermão do Monte: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. É isso que Jesus está preparando para cada um de nós. Um planeta regenerado, um planeta novo, um planeta onde só os mansos e pacíficos poderão coexistir. Quem são os mansos e pacíficos? Não tem ódio, não tem inveja, não tem ciúme, não tem vaidade, não tem orgulho. Nós todos temos tudo isso. Em proporções diferentes, nós todos temos isso, eu também. Todos nós temos. Como é que eu trabalho este balaio de gato? É um balaio de gato. Você acha que você resolve um, o outro pula. É um balaio de gato. Orando, vigiando, buscando o desenvolvimento do meu lado espiritual. Como? Buscando uma religião. Não vou dizer aqui que o Espiritismo é a única religião, é a religião da verdade, não. Ela é a base de todas da religião do futuro. Mas o Espiritismo não é o dono da verdade. O Espiritismo é uma doutrina consoladora, ditada por uma pleiade de espíritos que trabalham com Jesus, o Mestre, e o Mestre vai se identificar em todas as mensagens como sendo o Espírito de verdade, o anjo da guarda, o mentor espiritual de Allan Kardec. E toda vez que a gente vê Espírito de verdade, quem está conversando ali no texto é Jesus. E quando a gente lê Espírito da verdade, é algum espírito ligado a Jesus e que assumiu o comprometimento com ele de trazer, de renovar na nossa cabeça, todo o Evangelho do Cristo. Por quê? Porque nós perdemos. No desenvolvimento, na história do cristianismo, nós perdemos as grandes verdades que Jesus deixou. Nós perdemos a base do cristianismo. E é essa a grande função do cristianismo, do Espiritismo. Trazer de novo a base que o Cristo deixou. Por quê? Para a gente começar de novo. Para a gente poder construir uma morada na casa do nosso Pai. Mas uma morada bonita, uma morada digna, onde nós possamos receber os nossos amigos, onde nós possamos conviver com os nossos familiares. Mas nós temos que aprender aqui na Terra, com a família que a gente tem, com os amigos que a gente tem, com aqueles que a gente trabalha, a conviver em paz, respeitando cada um do jeito que é. Se um é alto, o outro é baixo, se um é azul, o outro é amarelo, tanto faz. Somos todos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos em Jesus. Eu tenho que aprender a conviver com as diferenças entre as pessoas. Eu tenho que aprender a conviver com o que eu não gosto no Felipe. Eu posso falar assim com o Felipe porque eu tenho liberdade de falar com ele assim. Eu tenho que aprender a conviver. Ele não tem que ser do jeito que eu gosto, ele tem que ser do jeito que ele tem que ser. Como eu tenho que ser do jeito que eu tenho que ser. Mas cada um tem que se respeitar na sua individualidade. Mais ainda, eu tenho que aprender a amar cada um na sua individualidade. Eu tenho que ser capaz de reconhecer em cada um o Pai. A essência divina criada pelo Pai. Eu tenho que reconhecer, mesmo naquele que matou o meu irmão, eu tenho que reconhecer que ali existe uma centelha divina que não desabrochou. Porque talvez cada um de nós tenha falhado. A hora que a gente começar a mudar a forma de pensar, e isso é um exercício, gente. Não tem outra maneira. Você se policiar, você sentar, você estudar, parar para pensar o que você fez com o seu dia, o que você fez com as pessoas que te cercam. A gente estava conversando ontem, só mais 5 minutinhos, juro por Deus. Ontem a gente bateu um papo aqui na segunda-feira sobre Kardec, como ele chegou na codificação. E Kardec foi um homem muito bonito, extremamente
inteligente que estudou e conviveu com Pestalozzi, um dos grandes educadores da história moderna. Kardec passou por experiências bastante difíceis na vida dele. Ele chegou a ficar sem um tostão furado. Ele se desesperou? Não. Ele foi fazer contabilidade de 3 ou 4 empresas, conseguiu uma renda e começou a fazer tradução de textos da Alemanha, da Itália, muitos textos técnicos, para o pessoal da França poder estudar. Ele dominava física, química, matemática, enfim, ele tinha um domínio de conhecimento muito grande. Falava 4 ou 5 idiomas fluentemente. Ele pegou tudo isso que ele sabia e pôs a serviço do outro. A hora que ele conseguiu ter uma renda mínima que garantiu o sustento dele e da mulher dele, o que ele fez? Ele abriu um curso gratuito na casa dele, à noite, para ensinar as crianças que não tinham condição de pagar. O cara não parava de trabalhar, o cara trabalhava desde as 4 horas da manhã. Com tudo isso que ele fez, a hora que ele começou a tomar contato com o espiritismo, com tudo que estava acontecendo, era a época das mesas girantes nos Estados Unidos, com todo o burburinho que começou, com todos esses efeitos físicos que começaram a acontecer, ele deu uma titubeada e falou, pô, esse trabalho é muito grande, não sei se eu vou dar conta. O que os espíritos falaram para ele? Chegaram para ele, meu irmão, você vai aceitar ou não vai aceitar essa missão? Porque se você não aceitar, nós vamos procurar outro. Então, está na mão de cada um de nós aproveitar ou não as oportunidades que o Pai nos oferece. Isso aqui é uma oportunidade. Para vocês e para mim. Porque eu tive que sentar e estudar e parar para pensar num monte de bobagem que eu faço. Não é uma oportunidade só para vocês, é muito maior para mim. Porque eu pude vir aqui falar do meu mestre. Eu estou aprendendo. Tomara que eu tenha, pelo menos, mexido um pouquinho com a cabeça de vocês, dado um pouquinho de coceira para vocês estudarem. Leiam o Evangelho, parem para pensar, analisem suas vidas com base naquilo que o Evangelho nos traz. Precisa ser o Evangelho deixado pelo Kardec? Não necessariamente. Aqui nós temos, sim, o grande resumo de todas as orientações morais que o Cristo nos enviou. Esse é o grande objetivo do Kardec no Evangelho. Tocar a nossa moral. Porque nós conseguimos evoluir tecnicamente, mas moralmente não. Moralmente nós estamos muito abaixo do que deveríamos estar. E é isso que nos segura em planetas de provas e expiação. Só para acabar. Santo Agostinho está falando que a Terra está chegando no final de um ciclo evolutivo. O que vai acontecer no final desse ciclo evolutivo? Os que continuarem optando por fazer o mal não vão poder ficar na Terra. Aqueles que não forem mansos e pacíficos não ficarão na Terra, não herdarão a Terra. Serão levados novamente para planetas de provas e expiação. A título de curiosidade, há uns 40, 50 anos atrás, se descobriu 2 fontes de textos sobre Jesus, sobre os apóstolos, que a Igreja Católica não reconheceu. Primeiro foram os manuscritos do Mar Morto, se não me engano, na década de 45, e poucos anos depois se descobriu uma outra biblioteca muito maior no Egito, a Biblioteca de Nag Hammadi. Existe já a tradução para o português de todos esses textos, tanto no Mar Morto como no Nag Hammadi. A Pensamento faz a impressão desses textos. E dentre esses textos existe a Gênese escrita por Adão. Adão, um ser que foi exilado de um planeta que orbitava em torno da estrela Capela. E veio para o planeta Terra porque ele, por livre e espontânea vontade, por livre arbítrio, optou por não seguir as leis de Deus. Não pôde permanecer em Capela após a evolução do planeta para a regeneração. Ele teve que retornar para planetas de provas e expiações. Ele veio para a Terra. Não só ele, como uma série de outros seres. É muito interessante os senhores lerem a Gênese escrita por Adão. Por quê? O desespero de um ser que sai, imagina vocês saindo
daqui de um Brasil, que você tem internet, você tem livro, você tem uma série de comodidades, você tem metrô, você tem carro, você tem ônibus, você volta para um planeta que você está na idade da pedra lascada. Pedra lascada. Não sabe nem o que é fogo ainda. A opção é nossa, gente. O mestre se entregou a nós há 2000 anos atrás para falar, gente, eu estou preparando, mas façam a sua parte. Eu não posso criar o merecimento de vocês. Nós temos que criar o nosso merecimento, nós temos que trabalhar. É fácil? Não. É difícil? Não. Basta ter boa vontade. Basta ter boa vontade e ter coragem de mudar. E de reconhecer quando a gente é. Obrigada pela paciência. Boa semana para todo mundo. Vamos lá, né? Mais uma semana de comprometimento para conosco mesmo. Não com o outro, para com nós. Não grandes efeitos, mas pequenos. Dar uma passagem, porque grandes coisas nós ainda não temos condições de fazer. Aquelas coisas gigantescas nós não temos. Agora, uma passagem no trânsito, pequenos gestos, um bom dia, realmente desejando um bom dia para quem cruza conosco a rua, são pequenos gestos. Devagarinho, a gente vai começando a mudar alguns gestos, algumas atitudes e os nossos pensamentos. Quantas vezes a gente não pensa coisa errada, pô, mas eu não precisava passar por isso, e a gente vai lá e faz de novo. Mas que eu falei, a gente se promete, não, hoje a gente acorda de manhã, aí que hoje nós temos um bom dia, fazemos a nossa oração inicial do dia, mas logo que a gente sai na porta do quarto já começa, vem um turbilhão. Mas é ali mesmo, é no nosso cadinho, em nossa casa, em nosso lar, que nós temos o exercício. É com aquele do nosso lado, é o irmão, o pai, a mãe, o filho, o neto, o cachorro, o papagaio, como que seja, mas que nós realmente exercitemos, mas que consigamos de coração a paciência, a tolerância. Primeiro para com a gente. E aí, com a gente tendo um pouquinho mais com a gente consegue conviver melhor. Que Deus, nosso Pai, que Jesus, o nosso Mestre, nos auxilie e nos fortaleça. Que possamos ter uma ótima semana e faremos o nosso melhor, com certeza. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Jesus amado, estamos muito agradecidos de poder participar desta reunião, deste banquete espiritual, que possamos tirarmos muito proveito de tudo que ouvimos nesta noite, Pai. Que possamos limpar o nosso coração de qualquer vaidade, qualquer orgulho, para que possamos aprender os passos que estão faltando na nossa caminhada. Abençoe todos os nossos irmãos presentes, os ausentes, os nossos irmãos encarnados e os desencarnados. Abençoe muito esta casa, nosso irmão Laércio, a nossa irmã Daniela, todos os trabalhadores, os nossos amigos espirituais médicos, os enfermeiros, essas correntes socorristas que nos auxiliam, nossa irmã Dulce, Pai João, enfim, todas as correntes, Pai. Dr. Bezerra de Menezes, toda a sua equipe, e que a gente possa, Pai, ser essa sementinha, que ela possa ser muito regada e crescer e dar bom fruto, Jesus. E assim, Mestre, abençoe também os nossos irmãos enfermos. Nós temos 2 irmãos que se encontram enfermos, o Hélio Pedretti, também o Henrique Pedretti, que eles possam ser envolvidos, Jesus, com o vosso amor, e com o vosso bálsamo curador também, Mestre. E assim todos os outros nossos irmãos que se encontram pelos hospitais, nas ruas, debaixo dos viadutos, a filha do nosso irmão Nelson que se encontra presente, deve estar no Einstein. Que
todos possam receber a luz que necessitam, o amparo, Mestre. Fazei de nós um instrumento de vossa paz, Jesus. Que possamos, Pai, levar um pouco de amor onde não tem. Levar um pouco de paz aonde não tem. Levar a luz onde existe trevas. E assim, querido, derramai sobre nós vossas bênçãos. E receba a nossa prece como agradecimento. E transformai-la em luz e bênção sobre esta casa, sobre todas as religiões, sobre todos os povos. Como disse a nossa irmã Sônia, não importa que seja espírita ou não, o amor de Jesus abrange todos os nossos irmãos encarnados, todos os povos. E assim, Jesus, receba a nossa prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Jesus, de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. E assim seja, graças a Deus.